Olá, começa agora o primeiro Sala de Estar de 2015. Para você, telespectador da Unicruz TV, um ano repleto de boas energias e muita saúde. Nesta última retrospectiva do programa, nós vamos relembrar edições dos meses de outubro, novembro e dezembro. Então fiquem ligados que é instantes aqui na Unicruz TV. Vários sons embalam o conhecimento. Vestibular Unicruz. Seu tempo, seu ritmo. De volta com o Sala de Estar e no mês de outubro, o programa debateu com a socióloga Janete Schubert a importância das pessoas terem consciência na hora de votar em uma eleição presidencial. Conhecer a trajetória dos políticos, além de outros fatores que englobam as eleições. Reveja um pouco desta entrevista. Professora Janete, eu gostaria de começar lhe perguntando se o eleitor brasileiro, na hora de votar, ele leva em consideração as necessidades coletivas ou individuais? Bem, essa é uma resposta bastante complexa. Se a gente for analisar, por exemplo, as teorias do campo político, né, a gente vai perceber que não existe uma homogeneidade quando a gente pensa na questão do eleitorado brasileiro. Existem, na verdade, três grandes campos teóricos que tendem a explicar o que leva, na verdade, o eleitor a optar por determinado candidato. Uma é a teoria sociológica, outra é a teoria psicossociológica e outra a teoria da escolha racional. Os estudos, Luciana, mais recentes que foram feitos, eles apresentam uma heterogeneidade, na verdade, entre essas explicações, né? Ou seja, o eleitor brasileiro, né, ele não tende a votar pensando tanto na trajetória do candidato, não existe uma cultura política ainda no nosso país que ele considere, por exemplo, a questão da filiação partidária do candidato, quais as ações, o passado que esse candidato teve. Então é difícil dizer se hoje o candidato, o eleitorado brasileiro, ele vota em função de escolhas coletivas ou individuais. A gente tem uma mistura disso. É possível que a gente possa estabelecer alguns critérios que os brasileiros levam em conta na hora de votar? Ou isso é muito oscilante? Eu diria que é oscilante, mas eu diria que tem algumas, reforçaria, né, Luciana, a ideia de que tem algumas tendências, né? Eu acho que essa tendência ao ceticismo com relação à política permanece, essa tendência de votar na pessoa do candidato permanece. Né? A gente pode pensar que existem poucas pessoas que votam realmente conhecendo a trajetória daquele candidato, que votam realmente conhecendo qual é a proposta do partido ao qual aquele candidato está afiliado, né? De que partido é esse candidato, qual é a plataforma real, né, desse partido do candidato. Então, existem uma heterogeneidade de situações, né, que vão fazer com que o eleitor opte por este ou aquele candidato. Claro, existem pessoas que votam sim, conhecendo a proposta do candidato, mas vai ter também aquelas pessoas que votam por influência de alguma pessoa do seu trabalho, inclusive por influências étnicas, por influências religiosas, por influência de eu conheço e, portanto, eu confio, né? Que é o que muitos eleitores dizem. Ah, eu conheço a Luciana, eu sei quem ela é, né? Quando na realidade isso não quer dizer não nada. Quer dizer nada, né? O fato de conhecer uma pessoa não dá credibilidade política a ela, né? Então, vários fatores, na verdade, vão contribuir e vão, digamos, dar essa característica do voto que as pessoas vão dar para este ou aquele candidato. Eu costumo dizer que desde que tu acorda de manhã lá, a política está incidindo no imposto do teu creme dental, do teu cafezinho, do teu pãozinho francês, né? E essa ideia que as pessoas não têm, né? E também, de outra parte, eu acho que durante muitos anos a política foi feita por elites, né?
sempre a elite econômica vinculada à elite política, né? Mas isso também a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar e a gente só pode mudar isso quando a gente participa. Porque muitas pessoas votam e acaba ali o seu exercício de cidadania. E não deve acabar ali, não pode acabar ali. As pessoas têm, no mínimo, né, que ter o compromisso de acompanhar as ações daquele político que elas elegeram. Em que esse sujeito está comprometido, com que esse sujeito está comprometido, quais são os projetos que ele está trabalhando, quais são as políticas que ele aprova, né? Porque isso repercute diretamente e cotidianamente na vida de todos nós. E mais do que isso, né, a responsabilidade coletiva que eu tenho. Porque a partir do momento que eu coloco, por exemplo, um voto, né, que se chama não político, como foi, por exemplo, o caso da eleição do Tiririca, né, que foi quase considerado um voto de deboche, né, que algumas pessoas, eu vou votar nele porque não dá nada. Dá, e dá muita coisa, né, porque é um sujeito que vai representar, mas que não vai estar fazendo efetivamente nada de importante para o nosso país. Não vai trazer diferença, né? Então, a gente tem que pensar muito a responsabilidade coletiva que a gente tem também quando a gente elege alguém. Ainda no mês de outubro, aqui no programa, nós tivemos a participação de pequenos convidados. Um programa dedicado ao Dia da Criança. Os meus entrevistados foram a pedagoga Caroline Fonseca e o músico Leonardo Dias Morales. Nós conversamos sobre a importância de brincar e a musicalidade, entre outros assuntos. Tudo isso com a participação de uma criançada muito especial. Dá só uma espiada. Queria te perguntar se esse processo de brincar realmente é importante na vida das crianças. Eu acredito que o brincar, na verdade, além de desenvolver a habilidade de ampliação e socialização, o brincar também faz com que essa criança descubra o mundo. É como essa criança se vê no mundo. Brincando, a criança externaliza seus desejos, seus medos, suas ansiedades, ela coloca seus desejos, ela reproduz a forma com que ela vê o mundo. É pertinente a gente olhar uma criança brincando e a gente vê ela muitas vezes braba, ela muitas vezes feliz. Então, na verdade, a brincadeira nada mais é como a forma como essa criança se sente. Eu acho que se nós imaginássemos a importância do brincar na nossa vida enquanto adulto e na nossa vida integral, na verdade, nós teríamos brincado mais. Eu acho que brincar é uma atividade social, uma atividade cultural. Eu acho que o brincar é o que significa a infância. Eu acho que a brincadeira, na verdade, vai fazer com que essa criança se conheça e conheça o mundo ao seu redor. E, consequentemente, vai fazer dela um adulto mais feliz e mais equilibrado. Eu acredito que o brincar tecnológico já faça parte da vida das crianças. Por mais que você tente fugir disso, em algum momento ela vai se encontrar com isso. No clube, com um primo. E vamos combinar que isso exerce um fascínio muito grande sobre as crianças. Hoje você tem um brinquedo que liga com o mecanismo, com a voz. Você tem coisas magníficas que faz com que a criança instigue a curiosidade, faz com que a criança desperte esse querer. Mas o que eu acho? Que, como a gente já falou tudo isso, nessa questão da interação, do brincar, o brinquedo tecnológico, na verdade, ele priva a criança de tudo isso. Ele vai fazer com que essa criança viva muito no eu, no centralizado, né? A questão do sistema motor, desenvolvimento motor de uma criança que brinca só com brinquedos tecnológicos. Se a gente for pegar a nossa memória da nossa infância, o que a gente lembra de coisas legais? Quando a gente subia numa árvore, quando a gente brincava com o vizinho. E eu acho que a nossa rotina muito corrida está tirando isso muito das crianças. Como tu disseste, é muito cômodo para um pai chegar em casa, colocar o seu filho na frente de um computador. Isso vai fazendo parte da tua rotina. E o que eu acho? Que o pai deve sim se policiar quanto a isso. A gente sabe que todo mundo tem uma rotina, né, corrida, complicada, mas enfim, eu acho que tudo isso tem que ser monitorado. E de que forma? Eu acredito que esse pai tem que propiciar, levar esse filho num parque, esse pai tem que buscar criar com o seu filho, aumentando do seu filho a autoestima. Nós temos aí tantas coisas para serem criadas, a gente força tanto nessa questão da sustentabilidade, fazer com que a criança então perceba quanta coisa que a gente descarta, quanta coisa que a gente pode reproduzir outras coisas, fazendo com que essa criança amplie a sua capacidade de criatividade, com que essa criança também aumente a autoestima dela, porque no momento que essa criança se vê criando,
criando alguma coisa, isso faz com que ela se sinta valorizada. Isso também tem um lado afetivo atrás desse criar esse brinquedo. Então eu acho sim que o brinquedo tecnológico, na verdade, ele priva muito a criança de outras experiências tão benéficas para a formação da personalidade no indivíduo. Então tá, eu vou pedir, Leonardo, que tu cante um pouquinho com as crianças. Vou pedir para as crianças aqui. Vocês querem cantar aqui com o professor Leonardo um pouquinho? Sim. Sim? Vamos cantar com o professor Leonardo, ajudar o professor Leonardo a cantar, pra gente mostrar pro pessoal lá de casa como é que vocês trabalham lá na escolinha? Vamos lá, gente? Então tá. Fiquem ali perto do... Vocês querem sentar aqui, ó? Não precisa, ó. Fiquem ali perto do professor Leonardo. Vamos fazer uma rodinha aqui, ó. Uma rodinha aqui, Vamos sentar aqui. Pode deixar aí, que depois a gente organiza. Pode sentar aqui, ó. Vem cá, Mel. Isso, sentem ali, ó, com o professor Leonardo, que daí nós vamos fazer uma aula de música agora, tá? Todo mundo sentadinho. Sentadinhos. Sentados. Quero ver se vocês cantam. Então vamos fazer um pequeno trabalho de percepção musical, né? Crianças, eu vou tocar uma música e vocês vão me dizer qual que é a música. Tá beleza? Tá beleza. Vamos ver. A tartaruga. Não, amarelinho. Muito bem, Elice, o pintinho amarelinho. Vamos cantar, mas vamos acompanhar com as palmas. Olha como é que é o ritmo, ó. Vamos copiar o ritmo do violão. Isso. Agora vamos cantar. Vamos lá. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, quando quer. Comer peixinhos, seus pais, Ele bate as asas, ele faz, piu, piu. mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz. Piu, piu, mas tem muito medo do gavião. Muito bem, isso aí. Quem também registrou sua passagem aqui no programa foi o fotógrafo Ângelo Roque, que falou sobre a arte de fotografar. Reveja um pouco deste encontro. Fotografar hoje está muito mais acessível a todos nós. Seja bem-vindo ao Sala de Estar e é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Eu acho que sim, a fotografia está em ascensão agora no momento, né? Tudo é foto. Tá bem acessível e o pessoal está levando a sério mesmo, fotografando não só por fotografar, mas também para registrar vários momentos da sua vida, né? Tu acredita que a tecnologia, que o uso dos aparelhos celulares vem disseminando um pouco essa arte de fotografar? Porque existe uma diferença, né? Existe a diferença dos selfies, das fotos que a gente tira com o celular e que as pessoas trabalham um pouco a produção, para a fotografia profissional, né? Existem essas diferenças. Sim, mas eu acredito que não. Acho que a fotografia pessoal, que é essa de selfies e retratos de celular, é muito diferente da fotografia profissional. Tanto pela questão de qualidade, equipamentos e técnicas fotográficas. Então acho que uma não interfere na outra, acho que elas podem se ajudar só, né? A crescer a fotografia e valorizar mais ainda. Sim, ninguém disputa mercado por causa disso. Não é uma concorrência. Né? Eu percebo assim que há um tempo atrás as pessoas tinham um certo medo de fotografar. Não sei se medo seria a palavra certa, ou vergonha, ou inibição de serem fotografadas. Hoje a gente percebe, eu acho que talvez a tecnologia, o uso dos aparelhos celulares tenha feito com que as pessoas se sintam mais soltas, mais à vontade para serem fotografadas, né? Quando tu faz os ensaios fotográficos, como é que as pessoas se comportam, né? Existe realmente essa desinibição, as pessoas se sentem mais soltas ou é uma coisa que varia muito assim de pessoa? Eu acho que varia um pouco. É mais porque a fotografia com celular e selfies é uma fotografia informal. E para isso é tranquilo, a gente pegar uma câmera e fazer nossa foto, fazer nosso selfie. Mas quando as pessoas veem uma câmera profissional, alguém que é fotógrafo, acho que elas ainda ficam um pouco inibidas quanto a isso, sabe? E a questão de ensaios também, porque a pessoa fica nervosa, às vezes é um sonho fazer um ensaio fotográfico, aí chegou o dia do ensaio, ela fica um pouco nervosa. Sim. Eu acho que a fotografia digital, ela trouxe muito mais fotografia pra gente, a gente vê fotos muito mais do que a gente via antes, mas mesmo assim as pessoas ainda têm um pouco de receio de serem fotografadas por um profissional da área, né? É muito mais fácil pra gente pegar um celular e fazer um selfie, tu fotografar normal, e tu vê uma câmera e tu vai dizer, não, para aí, vou arrumar meu cabelo. É mais tranquilo fotografar com o celular hoje e registrar em selfies do que um fotógrafo, né?
Fotografia com bebês, quando a gente olha assim, a gente fica enlouquecida com todas as fotos, né? Tu já trabalhaste com fotos com bebês? Sim. Eu faço até hoje, eu faço acompanhamento, assim. E como é que é esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Muito legal. Eu acho que deve ser uma coisa muito gostosa, né? É muito bacana, porque tipo, como eu fotografo casais, família, eu fotografo grávidas e seu marido, né? E aí depois disso a gente vai fazer o acompanhamento do bebê. Então até agora eu tô fazendo o acompanhamento do Rodrigo. Esse final de semana eu fiz os 2 meses deles. E é legal por acompanhar, para ver a evolução do neném também. Mas tipo, para os pais é muito emocionante a gente entregar as fotos, ver ele crescendo, ver ele agora ele está conseguindo sentar, deitadinho, peladinho, criando, é bem bacana. E para fazer esse tipo de foto, precisa de alguma técnica especial? Como é que faz esse trabalho? Tem que ter paciência, na verdade. Né? Tipo, as primeiras fotos que a gente fez, do Rodrigo, no caso, a gente faz sempre na casa dele, a gente teve que esperar ele dormir para poder fazer umas poses. Aí essa outra a gente queria fazer quando ele acordar, a gente teve que esperar ele acordar para poder pegar o olho dele brilhando, essas coisas. Tem que ter paciência, acho que é a única coisa. E deixar rolar o ensaio, assim. Sem pressa, sem... Já no mês de novembro, nós falamos sobre o prêmio Mulheres Empreendedoras de Cruz Alta. Recebemos a vencedora do prêmio categoria individual aqui do nosso município, junto com a presidente da ACI Mulher da cidade. A Nadir foi a ganhadora da categoria individual. Conta pra gente, Nadir, como é que foi que tu resolveu participar desse concurso? O que te chamou a atenção para te participar dele? O que me chamou a atenção foi a companhia do Sebrae que eu tenho obtido ultimamente, né? Que o Sebrae foi assim, é como se uma mãe, né? Para te ensinar, né? Todo aquele processo de organização, desde livro caixa, os cursos que o Sebrae oferece, assim, para mim foi de muita importância, né? Porque eu tenho 30 anos que eu trabalho e muita coisa eu não sabia, né? E o Sebrae me deu, assim, essa abertura, essa oportunidade, essa visão de, eu posso, né, posso melhorar, né, em todos os setores, porque tu trabalhar sozinha, tu fica muito carente no sentido assim, daquele apoio de como conduzir o teu próprio negócio, né? Então a gente tem muitas dificuldades, né? Mas foi através do Sebrae que eu... Tu resolveu participar? Resolvi participar, foi. E conta pra gente então um pouquinho, o que tu escreveu nessa redação, né, que chamou tanto a atenção de todos os jurados que acabaram optando por ti como vencedora? Olha, eu escrevi a minha trajetória, assim, nas minhas palavras, assim, com toda a simplicidade, né, a própria realidade, né. Como eu disse, eu tenho 30 anos que já estou nessa profissão. Tu és cabeleireira? Cabeleireira. E foi... para mim é uma história comum, né? Mas foi assim, teve muitas fases né, que poderia até ter desistido, né? Mas eu sempre fui abençoada com minhas amizades, com o carinho, né, principalmente filho, apoio, né, família, né, amigos, né? Então, que eu continuei, né? Mas tu te sente emocionada quando fala? Muito, muito, porque é um misto de emoções, né? É a lembrança de muitas dificuldades, né? De muitas fases que passei. E, assim, o fato de, nossa, né? Imagina eu ser premiada, né? Sim. A Nadir agora concorre no Prêmio Estadual do Sebrae? A Nadir concorre na fase nacional do Sebrae. Concorre na fase nacional. Olha, então vamos ficar na torcida. Quando é que é essa fase? Elas premiam no final de dezembro. Final de dezembro. Eles avisam as classificadas no final de dezembro. Então... Aqui na fase do estado, a gente teve alguma classificada na região, outra região do Sebrae, que não é a região de Cruz Alta. E daí eu não sei para te dizer qual é a cidade. Sim, então a Nadir agora concorre na fase nacional. Concorre na fase nacional, que fica recebendo em dezembro. E lá em janeiro eles chamam para premiar em Brasília. Nossa. Vamos ficar na torcida, então. Que sejas escolhida e que nos represente muito bem daí. Vamos ficar. O espetáculo Que Eu Sinto, promovido pela bailarina Aline Bucco, também teve espaço aqui no programa. Eu recebi a Aline, que nos contou sobre a produção do espetáculo e a satisfação em trabalhar com a dança, além das dificuldades encontradas em atuar com a arte aqui no interior do estado. Esse ano nós mudamos um pouco o perfil dos nossos espetáculos. Nós vínhamos até hoje trabalhando um perfil de espetáculo mais informativo, onde a gente queria realmente levar para o público alguma coisa nova.
Hoje não. A gente esse ano trabalhou então com uma nova concepção. A gente quer que cada bailarino e que cada pessoa que for até ao espetáculo sinta o que a gente está dançando. Então assim, ó, a gente vai trabalhar sentimentos, sensações e sentidos. Os 5 sentidos, alguns sentimentos, mas não vai ser algo que o público vai olhar e vai perceber. Não, ele realmente precisa... E como a gente está falando esse ano, o público vai ser nosso coadjuvante do espetáculo. Vai participar, vai sentir, pressentir o que a gente está fazendo ali no palco. De que forma se dá a composição desses espetáculos no que se refere à produção? Porque tu estavas falando antes que são 17 coreografias que serão apresentadas, né? Não são poucas, né? Então eu acho que é um trabalho bem intenso. Né? É um trabalho bem intenso. Como eu te falei, nós estamos em 3 coreógrafas na escola hoje. E trabalhando com as crianças. Então, assim, a gente inicia com as aulas, né? E de repente a gente vai montando um exercício, esse exercício se junta com outro exercício e de repente elas mesmas já têm um pouco de percepção para isso, elas dizem, mas isso pode virar uma coreografia. Então a gente começa, e nesse espetáculo nós assim, vamos oportunizar muito que os alunos também participem, né? Não apenas as coreógrafas, mas tem um trabalho todo de expressão corporal e consciência que a gente trabalhou durante todo o ano, para que os alunos também consigam, nessa apresentação, dançar a dança de cada um, sabe? Nós estamos muito preocupados também com que os movimentos não sejam apenas reproduzidos, né? Nós não somos robôs e por isso que a gente não trabalha com balés de repertório. O que são balés de repertório? São coreografias prontas, músicas prontas, em que você coloca a música, você vê um vídeo da coreografia e você reproduz com os alunos. E a gente não trabalha dessa maneira. Nós realmente criamos junto com os alunos, com os professores, nós mixamos as músicas, então é um trabalho bem minucioso e acaba se tornando assim um trabalho meu, né? A gente divide, claro, um pouco com os professores, mas daí, cenário, você vai fazer cenário, é difícil encontrar em Cruz Alta quem trabalha com isso. Então acaba que a gente reúne a família, reúne os amigos, reúne, né, vai envolvendo quem está próximo. Tu tens a Rafa, que já dançou conosco, sabe como é que funciona, né? Então a gente tem assim, ó, é uma empresa familiar, né? Nossos familiares, e a gente trabalha e as coisas funcionam dessa maneira. A gente sabe que trabalhar a arte no interior, seja a dança, expressões artísticas, né, no geral, a gente sabe que é sempre muito difícil porque os incentivos são poucos. Quando tu vai trabalhar o teu espetáculo de dança, como é que tu faz para buscar subsídios? Porque a gente sabe que esse custo financeiro, ele acaba se tornando muito caro, né? Então eu acho que a busca por apoiadores e incentivadores da arte nesses momentos é extremamente importante, né? Exatamente. Nós temos pouquíssimo incentivo tanto da iniciativa pública quanto da privada. As empresas ainda não entenderam que a arte é um mercado que pode ser também utilizado como forma de divulgação. Né? A gente não conseguiu ainda que as pessoas... Então, o que acontece? Realmente são os pais, né? Figurinos, a gente tem os ingressos. Às vezes as pessoas acham R$15 caro um ingresso por um espetáculo no interior, porque você vai às vezes num teatro em Porto Alegre, você assiste pelo mesmo valor. Mas como nós não temos nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de apoio, acaba que todos os gastos é o valor dos ingressos que a gente tem para pagar os custos do espetáculo. E muitas vezes, como eu te falei, é um pai que ajuda, é a gente mesmo que coloca, a gente... Como você disse assim, a gente ainda é muito amador porque você ama o que faz e você acaba às vezes colocando, às vezes pergunta o que você ganha com isso? Financeiramente nada, né? Mas é algo que a gente precisa fazer, é algo que Cruz Alta precisa muito ainda. Crescer, eu acho, nesse sentido de entender que é preciso arte, que é preciso cultura e que é com as crianças que a gente precisa começar esse caminho. Esse caminho. Qual é a satisfação de entregar um espetáculo desses, lindo, bonito, pronto para o público poder apreciar? Cada ano é um filho que nasce, porque você passa gerando por mais de 9 meses, né?
mais de 9 meses e o espetáculo, então, nasce e tudo tem que dar certo. Como digo assim, você tem uma chance só de que as coisas deem certo. É como um programa ao vivo. Sim. Não tem chance para errar. Claro. E sendo que você trabalha com crianças e tem toda aquela questão do imprevisto, do inusitado. Por criança acontece. tem aquilo, não é toda hora que ela tá afim, né? Exatamente. Então a gente vem trabalhando não só a questão coreográfica, mas a gente já conversa, reúne. Nós temos um trabalho agora, como o espetáculo será no auditório da Escola Anis Dias, nós estamos com as crianças, então, já essa semana se ambientando para ver, porque muda tudo, você sair de uma sala de aula para um palco, né? Público, luz, toda essa questão. Sim. No começo do mês de dezembro, o programa falou sobre uma relação que, em alguns casos, é um pouco conturbada. O relacionamento entre nora e sogra. Reveja um pouco desta entrevista. E eu fiz questão de trazê-las aqui porque vocês são um exemplo de relacionamento, né? O nosso programa de hoje fala sobre relacionamento nora e sogra. E vocês são um exemplo desse bom relacionamento e eu acho que as coisas boas têm que serem sempre mostradas, né? Porque a gente sabe que existem muitos casos de nora e sogra que não tem essa relação harmoniosa como a de vocês, né? E eu queria que vocês começassem me falando, como é que tu enxerga a tua sogra, Nayara? A minha sogra, a gente tem esse bom relacionamento desde o início, nunca tivemos nenhum conflito. Eu considero ela como minha segunda mãe. Sim. Recorro a ela muitas vezes, então acho que a gente tem um bom relacionamento. Há quanto tempo tu é casado com o filho da Dona Jussara? Nós nos conhecemos há 8 anos. Há 8 anos? 8 anos somos casados. E desde o começo vocês já tiveram essa química boa? Nunca tiveram nenhum problema? Não, não. Claro que a primeira vez que nos conhecemos eu estava um pouco nervosa, mas foi assim no decorrer da convivência, bem tranquilo, bem tranquilo. E como é que a senhora enxerga a Nayara, Dona Jussara? Como uma filha. Quem me conhece sabe que não é porque eu estou falando contigo que eu vou dizer isso. Mas a minha relação com a Nayara sempre foi, tanto com a Nayara como com o meu genro, Marco Túlio, a minha outra nora, a Bruna. São 3 filhos que eu ganhei de presente, né? E tenho uma relação boa. Amo demais eles, a Nayara, então eu sempre digo, é minha filha, minha nora, assim, que a gente convive mais, né? Me dou com todos, mas a gente já trabalhou junto e sempre se deu bem. E eu fico feliz em ela fazer meu filho feliz, né? Sim. Então, acho que tudo que eu fizer de bom para ela é para agradecer pelo bem que ela faz para o meu filho, que eu acho que genro, nora são filhos que a gente adquire, né? E filhos já são bênçãos, então eu só tenho a agradecer, né, por ter essa família maravilhosa e a Nayara fazer parte da minha família. Eu tenho certeza que se eu não me desse bem com a minha sogra, o meu relacionamento não iria estar até onde está hoje, sabe? Sim. Porque o Rodrigo sempre disse, tu vai conhecer a minha mãe, mas se tu não se der bem com a minha mãe, não sei se a gente vai dar certo, sabe? Sim. E tu tem que saber respeitar, e é um amor de mãe. Tu não, que é diferente. É diferente. Tu jamais vai competir, nem é igual. É diferente. Isso daí que é legal, né? As mulheres saberem diferenciar isso, né? Porque esse relato que a Nayara nos traz não é um relato que a gente vê com muita facilidade por aí, né, Dona Mas Jussara? pode convir comigo, se tem algum conflito entre a sogra, a nora, a sogra, o genro, tem as datas comemorativas, já evitam de se encontrar, Exato. sem falar nos finais de semana, porque a gente sente prazer em reunir toda a família, né? Sim. E a gente já se liga, já combina, vão todo mundo junto. Se tem algum conflito, por menor que seja, já evita dos encontros, já começa a afastar a família. E como eu te falei, aí começa a desestruturar a família, né? E a família é a base de tudo. Então, se tem, até acredito, porque eu vejo comentar alguma sogra assim que não gosta, não bate, porque a gente tem afinidade, né? Tu bate o olho numa pessoa, tu já, ou tu te afina, outro não, né? Não afina. É aquela química, né? Aquela química. Então, de repente, aconteça isso, né? De uma sogra bater e não dar a nora com a sogra, já tem aquela imagem que a sogra vai ser terrível. Sim. Então, vamos parar, pensar um pouquinho, vamos ceder. Às vezes a sogra é mais velha, ou a sogra já teve uma criação diferente, não vai concordar com a nora também. A nora já pensa assim, né? A sogra já pensa que a nora é novinha, não tem experiência, não leva tudo a ponta de faca, Claro. Vamos supor assim, já levar com aquela barreira, ai, a minha sogra é terrível. Não, vamos pensar com carinho, a sogra, vamos levar em consideração, a sogra é mais velha, a sogra está com problema, vamos, né? Então amenizar a situação e aí a gente vai levando e tem uma convivência
eu acho que seria bem mais fácil, assim. Vocês nunca brigaram ou já brigaram? Nunca brigamos. Não? Nós nunca brigamos. Sabe que a gente comenta com as pessoas não acreditam, né? Porque eu não chamo Dona Jussara, eu desde sempre chamei minha sogra. E até o Marco Túlio, que é o outro genro da minha sogra, fica meio com ciúme, mas eu sempre me acostumei a chamar assim, e por incrível que pareça, a gente nunca teve nenhum conflito direto. Acho que desde o início estabelecemos os limites de cada uma e respeito em primeiro lugar, e o relacionamento foi tranquilo. E tem alguma história engraçada que vocês já passaram juntas, assim, que vocês possam dividir com a gente? Ai, agora não me lembro, assim, teve com certeza, mas não me lembro. Às vezes eu digo alguma coisa, mas não é dela essa que me pega. Ai, minha sogra. Deu uma de sogra agora. Aí eu mexo com ela, mas não basta ser sogra, tem que participar, né? A violência escolar também foi tema debatido aqui no programa. A promotora Ana Maria Tomás e a professora Ângela Keitel, que atua no Núcleo de Ação Pró-Direitos Humanos da Unicruz, conversaram comigo sobre o assunto. Mas que fatores contribuem para essa violência escolar? Olha, um dos fatores determinantes muitas vezes é a desestruturação familiar, né? São famílias que muitas vezes não têm uma estrutura, não que nós tenhamos alguma estrutura ideal, né? Mas que muitas vezes essa desestrutura acaba refletindo dentro da escola, né? A falta de participação, muitas vezes, dos pais nas atividades escolares dos filhos, uso de drogas, uso de álcool, tudo isso são fatores que desencadeiam a violência nas escolas, né? O grande problema que a gente vê na questão da violência escolar é a falta de registro e de dos encaminhamentos necessários que precisam ser feitos, né? Muitas escolas tentam resolver esse problema internamente, quando a gente sabe que é uma questão de violência, é uma questão criminal, é uma questão que envolve a atuação da polícia, né? E isso muitas vezes acaba ficando no âmbito escolar e não chega até o nosso conhecimento, né? Então esse é um dos fatores que nos preocupa também, porque muitas vezes se deixa de se tomar algumas medidas que a legislação prevê, tanto a legislação penal quanto a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque isso não chega até o conhecimento da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Esses registros dessas violências que acontecem dentro das escolas têm que ser feito pela escola, por professores, funcionários, ou elas podem ser feitas por pais, né, que os filhos não estejam envolvidos na violência? Pode ser feito, porque toda pessoa que tem conhecimento da prática de um crime tem a obrigação, digamos assim, de fazer esse registro. Então, no momento que há, por exemplo, uma briga dentro da escola, a escola pode fazer o registro, né? Os pais das crianças ou adolescentes envolvidas também podem fazer esse registro, né? Mas é importante que seja feito. Muitas vezes as escolas tentam resolver o problema internamente e isso não é feito, né? Então, no momento que se tem conhecimento dessa violência, seja agressão física ou verbal, isso deve ser feito o registro por quem toma conhecimento da prática daquele crime. Até porque se isso não é registrado, né, daqui a um tempo essa agressão pode ter proporções maiores, né? Pode tomar proporções maiores. Às vezes começa como uma agressão verbal, né, algum desentendimento entre alguns alunos. E isso, por se deixar a questão interna, muitas vezes acaba tomando a proporção da violência física. E aí isso chega ao nosso conhecimento quando já poderia ter chegado antes, já poderia ter sido tomadas providências anteriores a isso. Então é importante que haja mesmo esse trabalho, porque a escola tem que tratar as questões em disciplina escolar. Isso é a atuação da escola, né? Quando alguma situação é de indisciplina, isso tem que ser tratado pela escola. Agora, quando isso já reverte para a prática criminal, quando um adolescente, por exemplo, dentro da sala de aula pratica um ato infracional, que é uma conduta considerada criminosa, mas recebe o nome de ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, isso tem que chegar ao conhecimento da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não é a escola que vai resolver um problema de ato infracional. A escola tem que resolver um problema de ato de indisciplina. E muitas vezes não há essa diferenciação, né? As escolas às vezes tentam resolver um ato infracional que não é atribuição delas, é atribuição das polícias, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Que hoje o adolescente, como ele não tem um certo limite em casa, ele acha que ele não pode ter esse limite, ele não deve ter esse limite na sociedade onde ele vive, né? E pelo fato de não acontecer esses registros, ele se sente sempre muito, né, oneroso de tudo, porque eu faço
e eu não sofro consequência nenhuma, né? Então demonstra realmente que a estrutura da família não está bem e que precisa receber uma atenção, precisa ser tratada como um todo, né? É que hoje a palavra não parece que não existe mais em muitas famílias, né? As pessoas os pais não sabem mais usar essa palavra em relação aos seus filhos, impor limites, impor responsabilidades. E se ele não tem aquilo dentro de casa, ele também não vai ter fora de casa. E a educação de uma criança ou adolescente só vai funcionar no momento que a escola e os pais atuarem em conjunto. E o que a gente vê muitas vezes é justamente o contrário. São pais que ou não têm conhecimento da situação escolar dos seus filhos, né? Ou pais que no momento que tomam a conhecimento da situação, em vez de tomarem uma posição digamos assim, de providências, muitas vezes acabam contrariando aquela escola, em alguma medida, alguma decisão que a escola tomou, contrariam aquilo, e aí o adolescente, claro, que vai se sentir mais, digamos assim, poderoso, porque ele sabe que o pai, no momento que houver um problema na escola, o pai não vai lá para tentar solucionar o problema, mas ele vai até lá para defender o seu filho, e muitas vezes indo contra uma determinação de uma situação que realmente aconteceu e que precisa de uma providência efetiva, né? A presença dos pais e o acompanhamento deles na vida escolar do filho, bom, o acompanhamento é fundamental, né? É lamentável que tem alguns pais que não façam isso, mas a gente sabe que é primordial. Mas a presença dos pais dentro da escola, a gente percebe que vem decrescendo, né? Sim. Quando deveria ser justamente ao contrário, o pai deveria ser muito presente, ir à escola, conversar, né? Os pais hoje têm o costume de fazer isso quando o filho tem problemas na escola, né? Do contrário, não fazem. Que tipo de medidas as escolas, o poder público pode estar fazendo, né? Pode estar tentando, né, organizar e trabalhar para que isso se reverta de alguma forma? É bem difícil, né? Porque depende basicamente do interesse dos pais, porque muitas vezes a escola não consegue trabalhar isso. Não consegue. E é uma coisa que angustia bastante, porque no momento que tu tem filhos, tu sabe que vai ter aquela responsabilidade perante uma escola, perante uma universidade depois, né? Então, é difícil de aceitar que um pai não tenha essa participação, quando deveria ter, né? Há mecanismos, talvez pelas próprias escolas, de tentar chamar esses pais, né, por meio de reuniões, participações, se for o caso, buscar em casa, no caso, não digo buscar o transporte, mas se procura esses pais em casa, se saber quais são as razões de ele não estar procurando a escola, né? Meios assim que poderiam, de alguma forma, tornar esses pais um pouco mais responsáveis e mais presentes em sala de aula, porque a gente sabe que quando eles participam da vida escolar, né, participam da comunidade escolar, o rendimento tanto dos seus filhos quanto dos próprios colegas e da própria escola, o rendimento da escola é diferente quando a escola tem o respaldo da atuação dos pais, né? E a última entrevista do ano de 2014 falou sobre o Projeto Rondon. Uma socióloga aqui da universidade explicou o que é o projeto e conversou conosco sobre a participação da Universidade de Cruz Alta nesta ação tão importante e que ajuda milhares de pessoas em todo o país. Janete, eu quero começar te perguntando, quero que tu me explique para o pessoal lá de casa, o que é o Projeto Rondon, porque algumas pessoas até têm conhecimento, né? O pessoal que é envolvido no meio acadêmico conhece, sabe como funciona, mas a comunidade como um todo tem dúvidas, algumas pessoas têm dúvidas e não entendem como é que funciona o Rondon e o que ele realmente é. Então, para a gente começar a nossa conversa, queria que tu explicasse isso para a gente. Na verdade, o Ministério da Defesa, ele convenia, né, com algumas instituições de ensino superior, as denominadas IES, um conjunto de ações para determinadas regiões, né, que são as regiões mais pobres e vulneráveis do nosso país. Então, geralmente é uma parceria que se dá entre o Ministério da Defesa e as universidades, né? Envolve o trabalho voluntário de professores e de alunos que vão fazer, então, essas chamadas operações nacionais. Porque tem operações que são nacionais e nós temos operações que são locais, né? Que se desenvolvem na própria cidade ou na própria região onde estão as universidades. Eu acho que esse projeto ele traz uma riqueza, mais até para o universitário que está indo participar, no sentido dele poder, primeiramente, conviver com uma cultura diferente da sua, né? Porque, vejam vocês, em janeiro, os estudantes da Universidade de Cruz Alta
estão indo junto com os universitários da USP de São Carlos, de São Paulo, para o Maranhão, né? Para uma cidade bem ao norte do Maranhão. Então, assim, começa essa troca entre as equipes, né? Porque muito embora nós estejamos na região sul, eles na região sudeste, já tem uma diferença. Claro. E a gente vai por um local que tem uma cultura completamente diferente. Né? Então, nesse sentido, já tem uma riqueza para os alunos, para os universitários, que é poder conviver com uma cultura diferente da sua. Né? E fazer uma troca de experiência com outros universitários de outra universidade, de outros cursos, né? Porque, na verdade, a nossa equipe que irá esse ano da Universidade de Cruz Alta é uma equipe interdisciplinar, né? Vai gente da área de saúde, vai gente da área do direito, na verdade, nós não temos ninguém do jornalismo nesse conjunto, mas... Tem o outro professor, né? O outro professor que irá na operação, que é o professor Diego Dil. Então, existe, assim, essa riqueza, essa possibilidade de conviver, né, com uma outra cultura diferente da sua, né? E, além do mais, poder realmente exercitar, digamos, de alguma forma, os seus saberes, né? Fazendo essa troca com a comunidade, né? Que eu acho que é o mais interessante do projeto. De que forma tu, como socióloga, visualiza esses projetos extensionistas dentro da universidade? Porque a universidade, né, nós que vivemos aqui no meio da instituição, nós sabemos da importância desses projetos para as comunidades, né? Não só aqui para a nossa comunidade local, a Unicruz atende muito a comunidade regional, né, contemplando com vários projetos de extensões também. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso, que eu acho que os projetos de extensões, eles são tão importantes, não só para a universidade, eu acho que ele é uma via de mão dupla, né? É comunidade e universidade, né? Porque a gente contempla a comunidade com ações, mas a gente recebe muito mais também, né? Desde a minha graduação, eu sempre fui uma apaixonada e uma defensora das ações de extensões. Fiz muitas extensões dentro da minha graduação. E eu acho que quando a gente pensa em extensão, eu reafirmo assim, acho que a importância, a potência que tem esse trabalho e o poder de transformação justamente dialógico, né? O que é que tu aponta. Eu acho que quando uma universidade chega numa comunidade, ela transforma a comunidade, mas nesse movimento dialógico também os universitários se transformam, também o professor se transforma, porque conviver com as pessoas é um movimento de transformação, claro, né? Nós somos afetados pelo outro e essa é a lindeza da vida, é a maravilha da vida, né? É quando aquele outro, né, me mostra que talvez eu não esteja agindo da melhor forma, né? Essa é a beleza da vida. Então, eu acho que projetos de extensão são extremamente importantes. E o projeto Rondon tem uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Eu já havia comentado com as pessoas que trabalham no setor de extensão, sobretudo com a Aline e com o Alisson, que quando a gente está nesse movimento da viagem, tem uma coisa muito legal, porque a gente convive com universidades de todo o Brasil, né? Por exemplo, tinham 30 instituições lá, né? Então acaba que as pessoas, por exemplo, lá da Federal do Rio Grande do Norte, que tinha uma professora, mas onde que é a Unicruz? Como é que é a Unicruz? Que curso tem? Então, primeiro tem um movimento que as pessoas acabam conhecendo a universidade, que é uma coisa. A possibilidade dos estudantes conviverem, né, com outras pessoas, com outras culturas, né, se desafiar a sair, como tu disseste, dessa zona de conforto, do que lhe é familiar, né, e pensar, que tipo de profissional é você? Né? Mas eu acho que a extensão, ela faz uma outra pergunta para a universidade, né, e nos desafia a pensar qual é o papel social da universidade, né? Para que serve o nosso conhecimento? Serve para ficar nas teses lá na biblioteca? Nós temos milhões de teses nas bibliotecas de universidades pelo Brasil. Mas será que se elas ficarem encadernadinhas, né, branquinhas lá para as traças comerem, adianta? Né? Para que serve o nosso conhecimento? E o Brasil tem produzido conhecimento. Agora, o que acontece? Será que isso está dialogando com quem precisa? Será que esse conhecimento está chegando onde precisa? E Catu tem pessoas que morrem por doença parasitária. Nossa. Né? Que a gente pensa que não existe mais. Que não existe mais. Né? E nós temos também no Brasil a reincidência de algumas epidemias que podem ser controladas e que já imaginávamos que havia sido controlado e a gente está tendo a reincidência. Por quê, né?
Sim. E que potencial a universidade brasileira tem hoje para oferecer para algumas comunidades, isso não acontece. Porque essa extensão não está acontecendo como poderia acontecer, ou com a potência que deveria acontecer, né? A nossa retrospectiva chegou ao fim. Na próxima semana eu volto com um novo entrevistado e você é meu convidado. Se você quiser rever algum dos nossos conteúdos, acesse os nossos perfis nas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Até lá!